Se te pareço até um pouco estranho, o corpo tenso, sujo sem me lavar. não me olhe com essa cara de espanto. Não fiquei louca, nem penso em me matar. Se eu me corto com a gilete no peito, deixando marcas pra eu sempre me lembrar. não me olhe com essa cara de medo. Tô no sossego, não quero machucar. Não quero machucar. Meu coração é hardcore. Não se incomode porque sou mesmo assim. Meu coração é hardcore. Não se incomode, fique perto de mim. Meu coração é hardcore. Não se incomode porque sou mesmo assim. Meu coração é hardcore. Não se incomode, fique perto de mim. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Se te pareço agora, Um pouco estranha, eu não vou respirar. não me olhe nos olhos. Estou em transe, logo vou acordar. Se eu me corto com a gilete no peito, Deixando marcas pra eu sempre me lembrar. não me olhe com essa cara de medo. Tô no sossego, não quero machucar. Não quero machucar. Meu coração é hardcore. Não se incomode porque sou mesmo assim. Meu coração é hardcore. Não se incomode, fique perto de mim. Meu coração é hardcore. Não se incomode porque sou mesmo assim. Meu coração é hardcore. Não se incomode, fique perto de mim. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Ah, 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 yeah. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte nós vamos falar de música e também de literatura com o professor Gustavo Acrani do campus Passo Fundo. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Professor Martinho, eu fico muito contente com o convite, poder participar, contribuir com o canal. Eu acho que esse é um canal que traz a parte cultural, né, dos nossos colegas e da comunidade em que a universidade está inserida, né? Isso é muito legal. E eu fico feliz que vocês me encontraram, né? Não sei como, mas vasculhando a universidade, eu sei que vamos encontrar muitas pessoas que têm alguma coisa escondida para dizer, né? E fico feliz por poder contribuir. Então, um abraço a todo mundo que assiste esse canal e que está assistindo. Um forte abraço para todos. Aqui do Sarau Química em Arte, nós agradecemos muito a sua presença hoje aqui e também concordamos de que sempre se descobre um bom talento dentro da instituição, mesmo que esteja adormecido, mesmo que seja o talento que foi colocado em prática há algum tempo na vida dos nossos servidores, mas que sempre a gente consegue descobri-los a tempo ainda de participar do projeto Química em Arte.
Aproveitando então, professor Gustavo, você poderia contar um pouco para nós, aqui no Sarau Química em Arte, falar um pouco sobre o Gustavo antes de ser o pesquisador na área de biologia molecular? Falar um pouco do Gustavo é interessante porque a gente fica pensando assim como se nós fôssemos pessoas diferentes, né? Quando estamos em sala de aula ou quando estamos fazendo pesquisa. Eu acho que eu continuo sendo o Gustavo que era antes. A gente sempre espera que seja assim, né? É claro que a gente muda um pouco alguma coisa, mas tentamos ser o Gustavo. E esse Gustavo de antes, ele, desde a infância, assim, eu era muito curioso em relação à biologia, né? Eu sou formado em ciências biológicas, então minha curiosidade sempre foi nesse sentido de procurar. Eu fazia, quando eu era criança, eu tinha um laboratório em casa com uns brinquedos, eu montava, eu ficava lá dentro do laboratório fazendo experimentos científicos da minha cabeça, assim, criações, né, coisas fictícias, inventadas. E eu tive, assim, quando eu estava fazendo escola, né, colégio, principalmente ensino fundamental 2, quando você começa a ver mais as ciências, eu tive bons professores, eu acho que é isso que eu quero destacar, né? Eu tive professores em casa, que meu pai e minha mãe, né, que sempre incentivaram esse lado. Meu pai, eu não lembro quantos anos eu tenho, é só a gente resgatar quando foi publicada a primeira edição da revista Super Interessante. Eu não sei que ano que foi, mas eu sei que eu ganhei de presente dele a primeira edição, e todo mês ele comprava na banca, depois assinamos, e isso ajudou a despertar essa parte de interesse pela ciência. E eu tive bons professores de ciência. Eu não sei se isso incentiva, de repente, se eu tivesse tido um professor maravilhoso de história, talvez o meu lado fosse esse, da parte de humanas, né, a parte de história, mais social. Mas o professor que eu tive que me encantou muito, o professor Toninho, na minha graduação, ele era um professor de ciências e acabou indo para esse lado, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora de português e eu saí nem uma coisa nem outra. Foi completamente fora dessa parte de letras e exatas. Então, eu acho que é graças a isso, o incentivo que eu tive em casa e aos professores que eu tive no colégio. E aí, quando eu estava no ensino médio, aconteceu eu entrei na faculdade em 1998, então dá para fazer a conta aí, foi na época de 95, 96. A clonagem da ovelha Dolly. Então, estava em moda, assim, todo lugar falava de biotecnologia, né? Começou aquela história de clonagem, e isso foi trazendo um interesse, né, que eu já tinha, que ele foi despontando, porque aparecia isso o tempo inteiro, estava em discussão, né? Então, foi lá que eu falei, opa, parece que é isso aí que eu quero fazer, né? Quero estudar ciências da vida, quero estudar ciências biológicas. Na minha ideia, a única maneira de fazer isso era sendo médico. Eu achava que ao fazer o curso de medicina era a maneira que eu iria enveredar pela ciência. Só que eu nunca me senti assim com o chamado da medicina, né? O meu chamado era ficar não atender paciente, não estar na linha de frente, né? A minha ideia era ficar nos bastidores, num laboratório, trabalhando, né? Então, eu fui sendo aconselhado pelos meus professores, né, que existia o curso de ciências biológicas. Porque naquela época, pelo menos, não era um curso muito, assim, difundido. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que você poderia fazer ciências biológicas para ser um cientista. Sabia que poderia fazer isso para dar aula de ciências. Isso era algo que eu tinha na minha concepção. Mas para mim era medicina. Aí eu tenho um tio que ele é falecido, né, mas é um tio muito importante na minha vida, que eu morei 1 ano na casa dele, e ele fiz um intercâmbio, né, tive esse privilégio, é um tio que morava nos Estados Unidos, né, até hoje a minha tia está lá com a família toda, com seus filhos, né, meus primos, e ele falou assim, ó, você não sabe se quer fazer medicina? Então eu estava naquela dúvida, né, aí ele me levou para ver uma cirurgia, e no centro cirúrgico, ele mostrou uma cirurgia que era uma cirurgia meio agressiva, ao meu ver, né, era uma paciente com problema de diabetes bastante desenvolvido, né,
e ela precisava de amputar o pé diabético. Aí eu tive a certeza que não era a medicina que eu queria fazer. Acho que dá para ficar claro o porquê. Então agradeço a esse meu tio, saudoso tio João, e eu acho que ele me ajudou também a decidir fazer ciências biológicas. Gustavo, você teve, durante a sua vida, exemplos que fizeram de você hoje um grande profissional na área e que fez a escolha certa no momento certo. Agora, em relação à música, você é tecladista, e como que se iniciou isso na sua vida, de querer aprender o instrumento musical? Eu não sei se alguém responderia diferente, mas é um tipo de pergunta que automaticamente o que me vem na minha cabeça é, de novo, é a família. E eu acho que todo mundo que tem uma paixão, né, que desperta a paixão por algo cultural, muito provavelmente vem da família, seja ela família de laço sanguíneo, né, tipo pai, mãe, primos, tios, ou família que você adota, os amigos, vizinhos, né, que você são tão chegados que chegam a considerar como família. Então, no meu caso, é exemplar isso daí. Eu tenho música, eu acho que desde quando eu era nenê, né, aqui em casa, meu pai, a minha mãe, sempre ouvindo discos, e discos diversos, né? Então, era desde Nelson Gonçalves até ópera, meu pai gosta bastante, músicas de trilhas sonoras de filme, música country americana, música MPB, música brasileira, né? E principalmente também rock and roll. E é óbvio, além da influência em casa, a influência da família, né? Eu tenho alguns primos, tenho primos que também são músicos, né? E essa influência é forte, porque a família, eu acho que a influência da família é forte, porque lá em casa nós somos em 3, eu e minhas 2 irmãs, e elas também são musicistas, elas tocam instrumentos, inclusive a minha irmã mais nova, ela toca assim, ela é multi-instrumentista, né? Ela toca vários instrumentos, com bastante desenvoltura e muito profissional. Então, acredito que vem ali da família. E minha mãe e meu pai sempre incentivaram, então desde quando eu era criança eu quis aprender um instrumento musical, pude, né, aprender, fui matriculado em aulas em escola de música, né, e foi assim, a paixão pela música acho que não entrou, sabe, Martim? Eu acho que tem coisa que já vem na pessoa desde o início da vida por causa dessa influência que a família tem. Outros exemplos de outras pessoas que têm a música como paixão pode não ter sido despertado na família, mas por alguém próximo. Eu tenho quase certeza disso. Mas, enfim, no meu caso foi assim. E eu gostaria de agradecer, porque a música só me trouxe coisa boa. Não só por poder participar tocando em uma banda, em alguma coisa desse tipo, mas também por ter a música o tempo inteiro comigo. A gente aqui em casa escuta a música direto, tá? E hoje em dia, que tem a música no celular, né, com os aplicativos de música, agora não tem limite mais, né? Você escuta de tudo. Então isso é muito bom. Essa influência familiar, musical, ela acaba incentivando você a querer também tocar um instrumento, ver sua irmã tocando instrumento, ouvir as músicas em conjunto com os pais, acaba trazendo esse repertório musical. Dentre esse repertório musical, quais foram as suas escolhas enquanto músico? Meu pai, né, gosta muito de cinema, e ele tinha, né, na época eram os vinis, né, mas tem até hoje, trilha sonora de filme. Então, essa é uma coisa marcante que eu lembro, né, de ouvir trilha sonora. Então, Ennio Morricone já é um compositor que, desde quando eu era criança, eu tinha esse contato, e para mim é o maior compositor dos nossos tempos, né? Henry Mancini também, com as trilhas sonoras, por exemplo, da Pantera Cor-de-Rosa e tal, mas, ao mesmo tempo, tinha muito forte, né? E eu nasci em 78, então cresci nos anos 80, mas é aquele resgate que os meus pais tinham da época que eles curtiam, né, antes de se casarem, antes de ter família. Então, música popular brasileira, tá? Então, lá em casa tocava muito, assim, Mutantes, Caetano Veloso, então, essas músicas mais da Tropicália, né, Chico Buarque, então eu escutava muito isso daí. Então, a influência foi por esse lado. E, obviamente, né, que para toda casa que tem toda essa referência que eu estou mencionando, tinha Beatles no meio. Então, eu acho que os Beatles, como eles sintetizam
a parte trilha sonora, então tem muita coisa instrumental em Beatles e muita coisa experimental, e ao mesmo tempo eles tangenciam ali com o popular, né, que é o rock and roll, eles misturam em tudo isso. Então acho que o Beatles serviu para sintetizar na minha cabeça uma referência que eu acho que eu posso escolher como referência principal. Aí, o instrumento, né, o que acontecia? Eu era Beatles foi me levando para o rock, né? Só que do rock, o que mais me chamava a atenção, não sei se isso pode parecer estranho, porque pode parecer que as pessoas vão se interessar pela bateria. A guitarra é o cara que todo mundo gosta quando vê uma banda, né? O baterista é aquela figura lá que está sempre agitado, então passa aquela impressão de, nossa, olha que interessante. O meu interesse era mais pela sonoridade. E a sonoridade, o detalhe conseguia ver, eu gostava de perceber nas músicas, o detalhe instrumental que, na maior parte das vezes, quando você não tem uma orquestra, você tem, no mínimo, um cara ali tocando teclado, fazendo, às vezes, da orquestra, ou fazendo o que seja, como o nosso saudoso, né, que faleceu recentemente, Lafayette, que era o tecladista do Roberto Carlos e do pessoal aí do Iê, 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 né, da Jovem Guarda. Nossa, eu escutava aquilo e falava assim, nossa, olha que interessante, é isso aí que eu quero fazer. Então foi aí que me veio o instrumento, né? Eu escutava os órgãos e teclados do rock and roll e da música popular, foi aí que eu senti que era instrumento que eu queria tocar. E ótimas influências vivenciadas a partir da década de 80, onde tem aí, inclusive, bandas que fazem uso do teclado como um recurso muito intrigante e instigante ao mesmo tempo, como, por exemplo, Pink Floyd e outras bandas também. Agora, conta para nós um pouco aqui, Gustavo, que história é essa de compor uma banda chamada Motor Mama? Eu nasci em Ribeirão Preto, né, no interior do estado de São Paulo, e lá fiquei fazendo a minha graduação, né, pós-graduação também, pelo menos grande parte dela, e já na graduação, o que eu falo, né, é a influência da família, né? Eu tenho um primo muito querido, Jefferson Barcelos, que ele também é músico desde, acho que quando ele era um bebezinho pequeno. O pai dele era músico, o professor Barcelos, né, Toninho Barcelos, e baterista, então o Jefferson também baterista, e ele tinha uma banda que já existia desde os anos, comecinho dos anos 80, no meio dos anos 80, uma cena underground, essa cena independente, né, que foi muito forte nos anos 80, principalmente liderada por bandas de punk e o que era chamado na época de pós-punk. E em 1998, 99, essa banda meio que foi remontada com os integrantes originais, que era o Regis, o Joca, e com algumas novidades que iria integrar agora a Gi, né, a Gisele, e eu. Eles queriam colocar alguém que tocasse teclado, porque era uma banda que vinha ali do hardcore, do punk, né, do pós-punk, um trio, que no rock é chamado de power trio, né, então bateria, baixo e guitarra, chamava-se Motorcycle Mama, e essa banda, no final, então, dos anos 90, eles se reuniram novamente e falaram assim, não, vamos voltar, né, vamos continuar tocando, porque quem começa a tocar música nunca para, né. E aí eu entrei na banda como tecladista, junto com a Gisele, e mais esses 3 integrantes original. E foi criada, assim, a banda Motor Mama. E é uma banda que, assim, até hoje eles estão na ativa, e nós tivemos muita sorte, né, de poder contar com um cenário que também estava se montando na época, com o surgimento de várias bandas independentes. E com o advento do CD, olha a modernidade, ficava mais fácil de gravar disco. Tudo bem que antes tinha fita demo, que era aquela fitinha, né? Então as bandas gravavam a fita demo e disponibilizava aí nos shows, saía vendendo a fitinha. Mas o CD deu uma modernizada e uma facilitada. Lembrando que a internet ainda era um negócio meio que não era tão utilizado como hoje. O que aconteceu? Tinha uma cena de bandas independentes, a gente tocava só músicas próprias, fazia uma ou outra música de outra banda, né, um cover, mas a gente queria focar mais em autoria. Então nós éramos os autores da música, o guitarrista fazia a maior parte das letras, os arranjos, e a gente fazia todo a melodia, o arranjo em conjunto. E conseguimos, então, um selo
de banda independente, que é um selo lá do Rio de Janeiro chamado Midsummer Madness, que lançou várias bandas na época. Algumas delas, inclusive, foram para o que é chamado mainstream, que é a grande mídia, né? Por exemplo, Pitty, Raimundos, o Planet Hemp, é tudo banda dessa época. Nós continuamos ali no underground. Por causa dessa cena, que dava locais que davam espaço para bandas autorais, nós conseguimos tocar em vários lugares do Brasil. A gente viajou muito com a banda, tocando em festivais, principalmente em festivais que eram festivais específicos para bandas independentes, inclusive conseguimos tocar fora do país, né, por causa dessa cena que existe, essa avidez que algumas pessoas têm para conhecer o desconhecido, conhecer o novo. Então, a gente teve muita sorte em relação a isso, e eu sou muito grato, porque com isso eu aprendi muito sobre música e sobre como conviver assim, né, em diversos tipos de ambientes. Então, esse é o segundo momento de aprendizado que eu tive na música. Então, o primeiro ali na família e o segundo quando eu integrei essa banda, que eu fiquei até 2012, 2013 ali, finalzinho. Que aí eu tive que sair porque eu fui fazer pós-doc fora do Brasil, vim aqui para Passo Fundo, né, trabalhar aqui na UFFS, e a banda continua, ainda bem. E um grande abraço aí, caso os meus amigos forem assistir. Um abraço a todos os Motormama. Uma história riquíssima de aprendizagem, principalmente pela vivência do mundo não acadêmico. Porque muitas pessoas acreditam de que somente na academia que você vai aprender. Inclusive nos cursos de música existe a prática de conjunto, que você obrigatoriamente tem que colocar em prática o conhecimento teórico, porém dependente de outros músicos, inclusive. Nessas suas experiências que houve, uma delas foi no Canadá, com a banda. Você poderia contar um pouco essa história da vivência da banda Motormama, com você participando no Canadá? Bom, essa experiência no Canadá foi o seguinte: como a banda tinha um selo, né, que é esse selo Midsummer Madness, que além de auxiliar nos processos ali de colocar a banda à vista, né, então a gente conseguia ir para os festivais por causa desse contato, a gente conseguia tocar, por exemplo, no circuito Sesc, né, que é um dos principais circuitos que apoiam as bandas independentes, então o Sesc, né, que tem no Brasil todo. A gente conseguia essa inserção, conseguia também que os nossos CDs fossem vendidos em lojas, né? Então, você ia numa loja de disco, tinha o CD do Motormama. Você entrava lá na Amazon, na época nem tinha Amazon no Brasil, mas você entrava na Amazon Internacional, tinha lá o disco, por causa dessa questão do selo, né, da gravadora. Então, a gente gravava videoclipes, inclusive tem no YouTube, e por causa disso, a gente teve uma certa visibilidade. E essa visibilidade foi, inclusive, internacional, né? É um festival que ocorre com bandas independentes do mundo todo e também com bandas já consideradas, assim, vamos chamar assim, bandas mais do mainstream, né? Então, eu lembro, na época, quando a gente tocou, o Festival Pop Montreal, que aconteceu, se não me engano, eu acho que foi em 2011, 2012. Foi por ali. Então, nós fomos convidados para tocar lá, né, no Canadá, nesse festival em Montreal, e tivemos o apoio da própria Midsummer Madness, tivemos o apoio da Secretaria de Cultura lá do município, né, e conseguimos ir. Fomos lá, tocamos. O festival era muito legal, eram vários eventos acontecendo em vários lugares, em parque, em teatro, em pubs. Então, nós tocamos e foi uma experiência muito bacana. Aquilo que eu falei, né? Esse aprendizado que a banda trouxe foi nesse sentido de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas e poder viajar com isso, fazendo o que a gente gosta, né? Que era fazendo a música. Só que é importante deixar um recado aqui para vocês. Eu sei que vai ter alunos, né, que podem vir a escutar e assistir esse vídeo. Tudo isso eu fiz enquanto eu estava fazendo graduação, mestrado e doutorado. E o pós-doc, né, no finalzinho ali. Então, é difícil conciliar? Era complicado. Muitas vezes eu não podia ir em show porque estava acontecendo alguma coisa
na minha vida acadêmica. Então, a gente nunca deixava de lado. Eu sempre tentava priorizar e eu deixava isso muito claro para o pessoal da banda. Minha prioridade é a minha carreira aqui na academia. E a hora que eu precisar sair, né, vai ser por causa disso. E, de fato, foi. Eu só saí da banda por causa da minha carreira, que é, obviamente, o principal. Não porque é algo que põe dinheiro no meu bolso, vamos dizer assim, mas porque é uma paixão também. São duas paixões diferentes. E uma hora eu tive que escolher. E não é por causa de dinheiro, nem por causa disso. É paixão mesmo que eu tenho pela vida acadêmica, por lecionar e por fazer pesquisa, né? Fazer tudo que está entremeado aqui na universidade. E, por sorte, eu vim parar aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, que é um lugar que eu tenho muito orgulho de poder contribuir com essa minha parte de professor, né, e pesquisador. Felizmente, a banda também pôde contar com a sua presença lá no Canadá. Com certeza fez para você uma aprendizagem de vida e para os colegas, né, amigos para toda a eternidade aí, a alegria de viver esse momento. É um momento único. Mas também você viveu um outro momento na Escócia, no seu pós-doutorado. Você poderia contar um pouquinho para nós essa sua história enquanto academia na Escócia? Obrigado, Martim, pela pergunta. Essa vivência também foi muito importante para mim. Óbvio que, para o lado acadêmico, essa ida para a Escócia, fazer um pós-doc lá, tem um significado muito grande. A gente vê no aprendizado científico, técnico, e também resultado, né? Que é o que a gente acaba, no frigir dos ovos, a gente acaba medindo ali, publicação, né? É a parte de o quanto que o pesquisador dá de retorno à comunidade, né? Principalmente em relação a artigo publicado. Então, isso foi muito relevante. Só que essa é a parte meio que óbvia. Essa vivência lá tem algumas coisas nos bastidores que não aparece no Lattes, por exemplo. O que está no Lattes é muito, muito simples. A consequência dessa oportunidade que eu, como outros colegas, puderam ter. Então, funcionou assim. Quando eu terminei o doutorado, eu comecei lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, estava trabalhando com um vírus, que é um vírus que causa uma doença muito parecida com dengue. Tá? Ele é um vírus chamado vírus Oropouche, que causa uma doença e que é muito, assim, é endêmica na região norte do Brasil. E a gente estava estudando isso lá no laboratório, estudando a biologia básica, a interação vírus com célula. Eu e o meu orientador, professor Eurico Arruda. Quando eu terminei o doutorado, comecei a fazer pós-doc com ele, e nós descobrimos que quando esse vírus entra nas células, assim como outros vírus fazem, a célula entra em um processo de suicídio celular. Né? O vírus induz a célula a morrer. É um processo chamado de apoptose. E isso eu acho bastante intrigante. Eu, como virologista e biologista molecular, eu acho isso muito intrigante, porque, vamos colocar assim num linguajar bem fácil de entender, o vírus não quer que a célula morra, porque ele quer que a célula sobreviva pelo menos a um tempo para ele poder usar a maquinaria celular para poder produzir mais vírus e invadir outras células. Mas esse vírus parece que ele entrava na célula e fazia a célula se suicidar, então era um negócio meio estranho. Aí eu falei, professor Eurico, eu gostaria de estudar mutações no vírus, eu quero criar vírus mutantes para descobrir qual das proteínas que o vírus codifica, qual dos genes que o vírus tem, que faz a célula entrar em apoptose. Naquela época, eu terminei o meu doutorado em 2009, não tinha muitas pessoas que faziam esse tipo de procedimento. Aí eu falei, vou entrar em contato com alguém que sabe fazer. E esse alguém era o professor Richard Elliott, que é um professor lá da Escócia. Primeiro ele ficou na cidade de St. Andrews, depois lotado em Glasgow. Aí eu venho de novo, olha só, Martinho, como vem a família de novo. Eu fiquei assim, mas esse cara é o top. Ele era o top, ele tinha desenvolvido a técnica de fazer vírus mutantes nesta família de vírus que eu trabalhava, tá? Que é a família Bunniavírus, os Bunniavírus. E eu falei, mas eu vou falar com esse cara, ele vai falar não para mim, né? Porque quem sou eu, né?
Enfim, mas a minha mãe sempre falava que quando você vai pedir alguma coisa para alguém, o não você já tem como resposta. Se vier o sim, então você já está garantido que ele vai falar não. Você não vai se surpreender com o não. O sim que vai ser surpresa. E como eu estava assim, a covardia de poder me colocar atrás dos panos de um e-mail, porque era só um e-mail que eu tinha que mandar, o não eu ia escutar pelo e-mail, não era um não na minha cara. Então eu peguei e mandei um e-mail para o professor Richard, de pronto ele aceitou, né, a minha ida lá, para a gente fazer vários vírus Oropost mutantes, né, para a gente estudar essa interação do vírus com a morte celular. Uma coisa que eu gosto de pontuar aqui é que na época a gente tinha um programa fantástico no Brasil, ainda tem, né? Eu estava com uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP, eu pude fazer, que é a Fundação de Amparo lá do estado de São Paulo, eu pude fazer pós-doc sanduíche. Mas também tinha, como muitos colegas conseguiram utilizar dessa ferramenta, o Ciências Sem Fronteiras, do CNPq, que deu a oportunidade para muitos pesquisadores que estavam fazendo doutorado, pós-doc, irem para o exterior, aprender alguma coisa inovadora e trazer para o Brasil. Foi fantástico isso daí, infelizmente, hoje em dia, a ciência está com menos dinheiro, digamos assim. Talvez essas oportunidades abençoadas que eu tive sejam mais escassas hoje, infelizmente, mas eu quero que meus alunos, e todos os alunos da UFFS e das demais federais e universidades do Brasil, tenham essa oportunidade se quiserem, porque é algo enriquecedor. E para mim foi, obviamente, o que está no Lattes, você consegue ver o que foi produzido nesse período, né? Essa técnica eu aprendi, consegui desvendar alguns pormenores da replicação desse vírus em particular, que pode ser utilizado para entender demais vírus dessa família, né? Mas, pessoalmente, foi muito importante. Eu passei um ano fora do Brasil com a minha esposa e minha filha, que tinha acabado de nascer, quando a gente foi, ela tinha um pouquinho mais de um ano. Então, aquela sensação, o que eu vou fazer aqui, né? Sozinho, nós três, e isso é de um enriquecimento gigantesco, tá? Então, fico até meio emocionado, mas desculpe então, Martim. Podemos continuar. Com certeza a emoção ela faz parte da vida e principalmente pela constituição de vida que você teve e tem até hoje nos ambientes da universidade e fora da universidade. Reviver essa história é reconstituir o ser humano que você se constituiu hoje. Exato. Agora, Gustavo, conta para nós aqui alguma história inusitada e vivenciada com a banda lá no Canadá. Teve algum acontecimento que você considera inusitado nessa ida da banda? Inusitado, deixa eu pensar. Duas coisas muito marcantes. Nós estávamos em Montreal, né, uma cidade maravilhosa, né, uma cidade incrível. Canadá, primeiro mundo, né? E uma coisa que chamou muita atenção era a quantidade de pessoas na rua pedindo coisas. Não seria um morador de rua ou o linguajar que a gente tinha nos anos 80, né? O mendigo, né? Não seria, talvez, não esse indivíduo, mas é um indivíduo desempregado, muito provavelmente, que ficava caminhando pela rua, você via, com uma roupa mais assim, que a gente até no Brasil está acostumado a ver, mas é algo que eu não imaginava que eu veria em Montreal. E o tempo inteiro, sempre que algum desses indivíduos chegava, a Gisele, minha amiga de banda, vai lembrar disso muito bem, cigarrete s'il vous plaît, que pedindo cigarro. Então, qualquer esquina que a gente ia atravessar na rua, vinha esses figuras. Então é algo que ficou lá, um jargão que a gente criou, é o cigarrete s'il vous plaît, que é um cigarro, por favor, né? Se tinha um cigarro para dar. E outra coisa, andando, né? O baterista que estava com a gente é esse meu primo Jefferson Barcelos, né? Ele foi conosco, porque o baterista oficial da banda, ele não pôde viajar, fazer a viagem, então foi o Jefferson, e isso também é outra coisa abençoada dessa minha viagem, porque eu estava, além de estar com meus amigos, estava com a família, meu primo querido. E a gente andando numa rua, encontramos um órgão, sabe aqueles órgãos? Era um Hammond,
que é aqueles órgãos grandes, né, são usados em igrejas. Qualquer videoclipe que vocês forem assistir das bandas Pink Floyd, Yes, Genesis, né, dessas bandas que tem bastante teclado, você vai ver esse órgão lá. E o negócio estava largado na rua, estava jogado numa calçada, que é aquela ideia, alguém ia passar, pegar e levar para fazer alguma coisa. A pessoa se despretensiosamente largou aquilo lá, sabendo se está funcionando ou não. E nós tiramos foto e, inclusive, esse órgão virou a capa de um dos discos da banda. Então, se alguém for olhar aí os discos, né, tem um disco que chama Flores Sujas do Quintal, tem esse órgão, um órgão que a gente esbarrou no meio do caminho. E eu, infelizmente, não pude trazer, né? Estavam dando para jogar no lixo, não sei. E uma das minhas paixões era esse órgão, era um dos órgãos que eu sempre quis ter. E estava lá. Com certeza inusitado pelo fato de ser surpreendente, diferenciada. A partir do momento que você conhece outros países, outras realidades, você acaba incorporando também outras vivências e outras culturas no próprio comportamento e valorizando ainda mais o nosso Brasil. Gustavo, você acabou de comentar sobre um trabalho chamado Flores Sujas no Quintal. Você poderia comentar sobre como que foi essa construção e apresentar esta música aqui para o Sarau Química em Arte? Eu gostei dessa pergunta porque eu tenho muito carinho por esse disco, porque foi o último que eu fiz enquanto eu estava lá na banda, né? Depois disso, eu viajei para a Escócia, depois voltei e vim para cá, para o sul do Brasil, me distanciei lá do pessoal da banda. Foi o último trabalho. Inclusive, é esse que tem a capa desse órgão aí, no meio, que a gente encontrou no meio do caminho no Canadá. E ele é especial por dois motivos, né? Nós lançamos no formato de um disco, disco mesmo, é um vinil, né? É óbvio que hoje, entrar nas plataformas de streaming de música, o disco tá lá, né, na forma digital, no YouTube, nesses lugares que a gente escuta música hoje em dia. Mas ele originalmente foi um vinil, e desde o começo na banda, a gente tinha muita vontade de fazer isso, tá? Nós somos apaixonados por música, mas a gente já tem um fetiche, porque tem os apaixonados por música que tem fetiche por vinil, quer ter o disco, porque tem a capa, você tem um comprometimento de abrir o disco, colocar na vitrola, depois você tem que ir lá, virar. Isso é um ritual, talvez, e o ser humano gosta de rituais. Rituais são extremamente importantes na nossa cultura. Então tem o pessoal da música que é fetichista, que gosta de disco, e a gente queria lançar um disco. Então ele foi lançado no formato de disco, com lado A e lado B, e a composição aconteceu da mesma forma que aconteceu nos outros discos, nas outras músicas. O Regis, que é o vocalista e guitarrista da banda, e a Gisele, né, em dupla, eles faziam a maior parte das letras e apresentavam para a banda, ali no violão ou na guitarra, estamos com essa melodia, acho que vai ser mais ou menos assim. E o restante da banda ajudava nessa construção da melodia, na construção dos arranjos, falava, olha, agora acho que seria legal entrar o teclado, a bateria podia ser mais assim. Então, em conjunto, a gente fazia toda essa outra parte do arranjo, da harmonia. Como todo músico, a gente está sempre querendo fazer mais, né, do que é possível fazer. Então, eu com o meu colega João Carlos Vita, o Joca, que também era membro da banda, nós montamos outros projetos musicais que não chegaram a ser gravados por uma gravadora, mas são bandas que a gente participou, viajamos, tocamos em festivais, tocamos em shows, tocamos em bares, né? E aí sim eu tinha mais um pouco desse lado compositor com ele. Quero apresentar para vocês a música Flores Sujas no Quintal, com a minha participação nos teclados, uma música lançada em 2013, pelo selo Midsummer Madness, da banda Motorman.
brilhante, feito um diamante. Os meus olhos percorrendo as flores sujas do quintal. Mas então a chuva passa, carregando a carcaça. Seu cabelo, a fumaça, o piano, seu amor. Mas então a chuva passa, carregando a carcaça. Seu cabelo, a fumaça, o piano, seu amor. Tudo é diferente, tudo é tão distante. Um foguete cinza cruza o espaço sideral. O sol está tão quente, vejo na minha mente Os seus olhos percorrendo as flores sujas do quintal. Mas então a chuva passa, carregando a carcaça. Seu cabelo, a fumaça, o piano, seu amor. Mas então a chuva passa, carregando a carcaça. Seu cabelo, a fumaça, o piano, seu amor. Uma música com uma mensagem realmente realista, mas também, ao mesmo tempo, trazendo a subjetividade através da chuva, que é um tema utilizado por várias bandas da década de 80. E, com certeza, lhe traz à memória boas lembranças. Sim, e inclusive essa questão de gravação, né, de uma mídia diferente que a gente não está tão acostumado como músico. O que mais me atraía de estar tocando numa banda era tocar ao vivo, com o público, aquela interação, aquela coisa toda. Só que era isso que eu gostava mais. E de vez em quando a gente fazia, assim como as bandas independentes também produzem esse tipo de material, que é o videoclipe, assim como as bandas grandes, né? É óbvio que o alcance é diferente, mas a gente faz também porque é importante, né, para divulgação. E a gente gostava de fazer. E aí era um lado mais teatral, assim, né? Então era um outro tipo de mídia, porque a gente ficava fingindo que tá tocando com a música lá, ficava o dia inteiro, aí gravava, não dava certo. Esse vídeo, por exemplo, aí, curtinho, né? Ele ficou basicamente a gente ficou um dia inteiro para filmar e mais não sei quanto tempo para editar, né, Martim? Você que edita esse seu programa, sabe muito bem o trabalho que isso dá, né? O processo de edição. A gente grava em 1 hora, depois fica umas 5 horas editando o vídeo. Então é bem trabalhoso, e eu achei legal ter essa experiência também, né? É uma experiência que, quando a gente passa e aprende, é um cuidado que tem que se ter com toda a montagem, né, das cenas e fazer o enredo dessas cenas. Isso é muito interessante, e pelo menos, se alguém curte fazer isso e aprender a fazer isso, realmente faz toda a diferença, principalmente hoje que nós estamos na era remota, de ensino remoto, estamos trabalhando de uma forma direta ou indireta com a edição de vídeos. Agora, Gustavo, você poderia nos apresentar mais uma música, então, aqui para o Sarau Química em Arte? Uma experiência também muito bacana que a gente teve, graças ao apoio do Sesc, é um show que nós fizemos em 2011. Nós tentamos fazer uma roupagem mais acústica. Então, tivemos alguns convidados especiais, como o violeiro, o Leandro, da banda Charme Chulo, lá de Curitiba. E tem aí a gravação no YouTube de uma dessas músicas, né, desse evento, que é o Rancho Fantasma.
viaja ao oeste. Minha cabeça é montanha russa. Mamãe grande me ensina uma canção que eu ouço no rádio da casa. Meu cavalo me acerta no queixo. Oi, boa noite, não sei onde estou. Chão é quente, o capim é seco. Com cachaça, terror, terror. Não sei onde estou. Chão é quente, o capim é seco. Tem cachaça, terror, terror. Tocar no roxo, fantasma. Tocar no roxo, fantasma. Gustavo, a música Rancho Fantasma tem um toque do rock rural. Sim, eu acho que você captou muito bem a referência e eu fico feliz dessa referência em algumas músicas ficar explícita. Tem algumas que é uma referência bem explícita, outras ela fica um pouco mais mascarada, né? Mas nós, por virmos do interior de São Paulo, a gente tinha uma referência óbvia, né? Que qualquer lugar que você ia, estava ouvindo música caipira, música de raiz ali. E a principal expoente, assim, que a gente tinha, pelo menos na época, quando era criança, Tião Carreiro e Pardinho. A gente ouvia muito. E nós tentamos trazer isso para a banda, inclusive quando a gente ia tocar em festivais, sabe que eles gostam de pôr um selo, né? Colocar um rótulo ali. Ah, sua banda toca o quê? Uma vez, não sei quem, colocou, essa banda aí, eles tocam rock caipira psicodélico. Psicodélico por causa dos arranjos ali, teclado, guitarra, e as letras, né, se for prestar atenção, as letras trazem um pouco dessa psicodelia lisérgica aí dos anos 70, né, tipo Led Zeppelin, bandas dessa natureza, mas a gente gostava muito de ouvir, Zé Geraldo gostava muito de ouvir Sai Guarabias, então, que é aquele rock caipira, né, o tal do rock rural, rock caipira, então é uma referência, sim, que acho que essa música aparece bastante, né? Eu sou Gustavo, então você poderia apresentar aqui para nós mais uma música para o Sarau Química em Arte? Vamos apresentar agora a música Inseto, que nós gravamos ao vivo em 2009, num show lá em Ribeirão Preto, no Sesc. Diz que eu não peço.
Gustavo, essa música que você acabou de apresentar aqui para o Sarau Química em Arte, ela tem uma mistura aí de ritmos e estilos musicais que faz todo o diferencial desta composição. Sim, ela começa com aquela violinha caipira, aí depois entra uma espécie de forró meio do submundo, com uma pegada mais pesada, né, hardcore. E eu faço no teclado uma sanfona ali, como os gaúchos aqui chamam, uma gaita, né, por causa da minha incapacidade, infelizmente, de tocar o acordeão. É um instrumento que eu tenho paixão, eu acho lindo, e nunca consegui desenvolver. Tenho não consegui, né? Já tentei algumas vezes, talvez eu deveria tentar mais, né? Mas é um outro instrumento que eu gostaria muito de saber tocar, né? Mas aí eu fazia, como o teclado tem tudo, né? O tecladista, ele tem a banda inteira ali, então eu fazia no teclado uma coisa meio um forró, né? Então ficou essa mistura mesmo que apareceu para vocês. Mas com certeza daqui a pouco você também vai aprender a tocar acordeon, inclusive aqui no Sarau Química em Arte. Em breve nós teremos aí a entrevista com Augusto Camargo e Bruno Scopel, de Passo Fundo, e eles lançaram recentemente, a Bruno Scopel, o Descomplica Gaita, que é um tutorial no YouTube ensinando a tocar o acordeon. Então, é uma oportunidade aí que pode, através das videoaulas que a Bruna Scopel disponibilizou no canal dela, que se possa aprender o acordeon de uma forma mais fácil. Essa minha frustração de não saber tocar o acordeon, né, a gaita, eu não quero passar para minha filha, né? Assim como meus pais me incentivaram, eu desde quando ela era pequenininha, eu comprei essa mini gaita aqui e eu não quero comprovar cientificamente para vocês que eu não sei tocar, tá? Então tá aqui só para eu mostrar. Quem sabe ela se interessa, né? E pelo menos na minha filha eu vejo uma gaiteira. Com certeza ela terá um ótimo incentivo. Professor Gustavo, você também andou caminhando pela literatura, lançando um livro de Bang Bang. Como é que foi essa história de ser músico e se aventurar pela literatura? Isso aconteceu em 2006, 2007. Eu estava ainda fazendo o meu doutorado lá em Ribeirão Preto. Eu tenho um amigo de faculdade, uma pessoa que se formou comigo no curso de Ciências Biológicas, Charles Morphy. Hoje ele é professor na Federal do ABC Paulista. A gente, na faculdade, já teve uma sintonia muito grande, porque a gente gostava muito de muitas coisas em comum. Quadrinhos, cinema, música e literatura. Então a gente fazia alguns textos, né, fanzines, coisas desse tipo, e aí um dia a gente falou assim, vamos escrever um livro em conjunto, né, com um tema que a gente gostava bastante, e gosta, né, eu gosto muito dos filmes do Sérgio Leone, os filmes de Bang Bang, aquele que é considerado o faroeste espaguete, né, que é aquele faroeste feito na Itália. Eu adoro, né? E a gente quis escrever um livro com essa roupagem aí. A gente queria fazer um livro daquele tipo que você compra em banca de revista, sabe? Os pulps, Pulp Fiction. Então é um livro pequeno, nós escrevemos em dupla, então a gente fazia assim. Eu comecei o livro, a gente escrevia cada um umas 2, 3 páginas e mandava para o outro. Ele continuava, mandava para mim. A gente não tinha um roteiro. O roteiro foi se construindo assim. Então, começou com alguém acordando um salão, numa cama lá, e a ação começa a acontecer. E aí, no meio do caminho, a gente falou assim, Charles, a gente precisa inventar um fim para esse negócio, né? Porque é uma história, a gente vai indo, cada um criava um personagem e colocava o personagem em situações meio complicadas só para ver o que o outro ia fazer com o personagem. Então, serviu meio que como uma brincadeira entre eu e ele, né? Foi muito legal fazer isso. Aí chegou no meio e falou assim, não, vamos fazer um fim, vai ser assim. A gente definiu um roteiro. Não que a história não tenha pé nem cabeça, porque ela tem. Ela, apesar da gente, cada um escrevia uma parte, um lendo na sequência o que o outro escreveu, acabou ficando coerente, uma história meio picante, né, com tons assim meio impróprios para menores, né? Mas era o estilo que a gente queria seguir. Aí nós publicamos independentemente. Fizemos a impressão e distribuímos pela internet.
eu tinha a vantagem de tocar na banda, então eu levava o livro, eu tocava e depois saía vendendo, a gente vendia CD, eu saía vendendo meu livro, né? Então foi muito legal, foi muito bacana essa experiência. Depois chegamos a escrever outras obras, né, outras ideias, mas que não tive o fôlego de ir atrás e publicar. Então tem umas coisas na gaveta aí, e até hoje gosto de escrever. Uma obra-prima que você deixou para a posteridade em resgatar este tipo de literatura, que durante muitos anos, principalmente nas décadas de 80 e 90, eram muito divulgadas e também comercializados esses tipos de livros. Gustavo, você poderia então nos apresentar aqui para o Sarau Química em Arte uma música que vocês tocaram lá no Canadá? Alguém filmou a nossa apresentação lá. Tem uma faixa que eu acho bem legal, porque é uma música que eu gosto bastante, que é a Faixa Preta, uma música que eu gosto muito da letra. A gente tocando ao vivo lá nesse festival de Montreal. 1, 2, 3, 4! Com essa cara de desprezo que você faz, não vou para trás. Não vou pagar mais as suas contas, calor, você me deixa em paz. Eu não cansei de me ver sofrer. Você sorriu e me fez saber que tudo é assim, então, e a gente não foi capaz de deixar tudo pra trás. Você chegou assim tão perto, de repente pediu algo mão. Sem dinheiro, sem trocado, sem endereço, não quero seu tostão. Vou usar as suas roupas, são legais, e se me deixa em paz. Eu não cansei de me ver sofrer. Você sorriu e me fez saber que tudo era simples, então, e a gente não foi capaz de deixar tudo pra trás. Que tudo era simples, então, e a gente não foi capaz de deixar tudo pra trás. Mas à noite, olhos abertos, você me assustou. Vou tomar mais os remédios, faixa preta, que você me roubou. Não venha mais com essas histórias, caso perdido, escute essa canção. Quando você me fez sofrer, você sorriu e me fez saber que tudo era simples, então, e a gente não foi capaz de deixar tudo pra trás. Que tudo era simples, então, e a gente não foi capaz de deixar tudo pra trás. Mais uma grande música de composição própria e agora com uma guitarra de distorção muito predominante do blues, trazendo mais brilho ainda para a composição. Agora, Gustavo, como é que foi a receptividade de vocês estarem cantando em português em Montreal? Foi natural, sabe? Eu acho que o pessoal que vai para assistir esse tipo de festival,
já vai querendo ver uma coisa exótica, né? Querendo ver uma coisa diferente. Foi bem natural mesmo, foi uma coisa assim, parecia que a gente estava tocando na língua nativa. Que, na verdade, se a gente for ver, a gente estava, né? Porque a gente estava tocando na língua da música, do rock, que talvez não tenha uma língua própria, assim. O francês, o português, o inglês, acaba, no fundo, sendo tudo igual. Porque o que vale, né? Aquela sensação de que a música traz. Então, foi bem tranquilo. Alguns vinham e perguntavam, né? Ah, o que era tal música, né? O que era isso, o que era aquela coisa. E a gente falava, não, essa música é a respeito de um cara que largou a moça e a moça tá lá injuriada e quer se vingar dele, alguma coisa assim. Então a gente fazia um resuminho. Mas poucos perguntavam, porque o que era o negócio era o fluxo, né? Da música, aquela dinâmica da harmonia, né? Que acho que essa é a língua universal da música. Com certeza. O solo de guitarra bem tocado é igual em todo mundo, independente de idioma. Gustavo, aqui do Sarau Química em Arte, gostaríamos muito de agradecer esse bate-papo prazeroso, onde podemos conhecer a sua história de vida, a sua história enquanto músico e enquanto escritor, e também defensor da cultura brasileira. Fica aqui a nossa gratidão. E gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Quero agradecer, então, pela oportunidade desse espaço. Já falei, ele é um espaço fantástico para a gente poder debater cultura, né, dentro da universidade. Tenho certeza que mais colegas vão participar, que alunos vão participar, sendo entrevistado por você, professor Martim, que é muito legal isso que você está fazendo. Agradecer, então, a minha família, né, meus pais, minhas irmãs, meus tios, todos primos, né, que se envolveram de alguma maneira para a construção do saber, né, da minha construção acadêmica e da minha construção como alguém que gosta tanto de cultura. Eu espero, né, que eu consiga passar isso para minha filha. A Cecília, ela é uma pessoa que ama cinema, ama música, então a gente está trilhando, né? Isso vai passando de geração em geração. Uma coisa que eu nunca fiz, vou aproveitar hoje. Toda vez que eu chegava de um show, isso antes da lei, que você não podia fumar em lugares fechados, eu vinha com aquele cheiro de cigarro, porque a gente tocava em bares e restaurantes e era aquela coisa, né? Então eu chegava em casa, parecia uma fumaça humana chegando lá, por mais que eu nunca fumei, né? Mas a gente vinha com o negócio emanando. E chegar em casa de madrugada, sua esposa dormindo, e chegar esse cheiro, deve ser uma coisa difícil. Então, agradecer toda a paciência da minha esposa, Patrícia, por todo esse tempo, né? A gente aqui reviveu esse momento de mais de 10 anos com a banda, né? E então ela teve muita paciência. Isso é muito legal. Os colegas, né, alunos, principalmente os acadêmicos aqui da UFFS, que são músicos, continuem se dedicando, né, para junto com a atividade da academia, que isso é muito importante. Nós temos que estudar, nós temos que crescer e cumprir com nossos compromissos com a universidade, com a carreira que a gente está enveredando. Mas a gente nunca pode esquecer a parte cultural, porque é algo que o ser humano só consegue criar empatia em relação ao outro através da arte. É lendo, é assistindo um filme, é podendo interagir com a poesia e com a música. Essa é uma das maneiras mais fáceis da gente ter empatia, se colocar no lugar do outro. E isso é o principal na carreira de qualquer profissão. Então, esse vai ser um diferencial. E a cultura traz isso para as pessoas. Talvez seja por isso que nós evoluímos, o ser humano evoluiu ao longo do tempo, na evolução, a cultura está presente em todos os povos. Então, deve ter alguma importância, não só para preencher um vazio que a gente tem. Tem uma importância essencial na sobrevivência do ser humano como espécie. E eu acho que é em relação à empatia. Uma teoria. Um abraço e muito obrigado.